From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Vamos hoje encerrar o capítulo 6 do livro de Êxodo. Nós estamos meditando neste capítulo 6, onde temos sido grandemente abençoados por Deus, e hoje vamos fazer um resumo, ver as lições que nós aprendemos neste capítulo 6. Mas antes disso, vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos para meditar na Tua Palavra. Como é maravilhoso a Tua Palavra é poderosa para nós. Ajuda, Senhor, a Tua Palavra semente entrar dentro dos nossos corações e que nós possamos, Senhor, dar fruto do Teu Espírito através da Tua Palavra semente em nossas vidas. Ó Deus, que cada palavra que ouvirmos aqui, que ela possa produzir em nós fruto de arrependimento, fruto de querer uma vida melhor com Cristo, fruto de voltar para o lar celestial caso esteja fora deste lar. Ó Deus, que Tua palavra possa cumprir o propósito para aquilo que ela está sendo enviada. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o livro de Êxodo, no capítulo 6, ele apresenta várias lições valiosas que nós tivemos o privilégio de aprender. Uma das principais mensagens deste capítulo é a fidelidade e o cuidado de Deus em cumprir suas promessas. Mesmo em meio às dificuldades, em meio às dúvidas do povo de Israel, Deus estava disposto a cumprir a sua promessa. Porque Deus é fiel. E assim como Deus é fiel, Ele quer que cada um dos seus filhos também sejam fiéis. Um exemplo que nós temos neste capítulo é a conversa entre Deus e Moisés. Após Moisés enfrentar a rejeição e a opressão por parte de Faraó, como nós vimos, o povo de Israel questiona Moisés e Arão após eles saírem da presença do Faraó, e eles estão ali desanimados e duvidando da libertação prometida por Deus. Deus poderia ter ficado decepcionado, falado: sabe de uma coisa? Esse povo não confia em mim, este povo não me ama, este povo não está comprometido com minha palavra, então eu vou abandoná-los. Porém, Deus sempre nos lembra, nestes capítulos, que Ele é o Deus que faz promessas e o Deus que cumpre as suas promessas de geração em geração. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso Ele pode dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Senhor. Porque as promessas de Deus não estão sujeitas ao tempo do homem. O que Deus determinou para se cumprir, vai se cumprir. Ele determinou lá atrás, chamando Abraão para sair do meio da sua parentela, e ele prometeu que Abraão teria uma grande nação. Isso falando da nação que viria da descendência natural de Abraão. Mas nós, através da revelação do Espírito Santo, nós sabemos que a semente, como Paulo diz ali em Gálatas, ele disse a tua semente, não as sementes, mas a
tua semente. E essa semente apontava para Cristo. Então ele sempre é fiel à sua promessa, independente do tempo desta promessa. Moisés também estava abalado e ele estava questionando sua própria habilidade de liderar o povo. Então estavam ambos abalados, o povo e Moisés, porque quando ele tem a sua primeira conversa com o faraó, as coisas não saem como ele pensou que sairia. Por isso que a nossa confiança em Deus, ela deve ser total. Deus não quer confiança parcial. Porque os planos de Deus são diferentes dos meus planos, dos seus planos. A maneira de Deus executar o plano dele é diferente da maneira que eu penso como deve ser, que você pensa que deve ser. Então Moisés estava abalado. Ele estava questionando a capacidade dele liderar o povo, porque o povo confronta ele ali, como nós vimos. O povo faz uma confrontação. Então, Deus fala com Moisés e recorda das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele afirma sua aliança e o seu compromisso de libertar o povo da escravidão no Egito. Deus também promete trazer o povo para a terra que havia prometido aos seus antepassados. A forma de Deus animar Moisés e o povo foi reforçar a sua promessa. Uma das maneiras que você vai ser vencedor é quando você aprender, meu irmão, minha irmã, a glorificar a Deus na tribulação. Glorificar a Deus em meio às dificuldades. Relembrar das promessas que Deus fez em sua palavra e você vai regozijando, relembrando daquilo que Deus prometeu. As promessas de Deus nos anima a continuar na jornada. E Deus, neste capítulo 6, ele fez isso tanto com o povo quanto com Moisés, animando o povo a continuar na jornada. E nós vimos que o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, na mensagem Perseverança e na mensagem Abraão Restaurado, nos ensinou isso. Se você quiser saber mais sobre esta mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode entrar aí na nossa página e você vai receber literaturas aí na sua casa gratuito falando deste profeta de Deus enviado para nós. Mas continuando então nas nossas lições do capítulo 6. Primeiro, Deus é fiel às suas promessas. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis e as promessas de Deus, elas podem parecer distantes de nós, ele permanece fiel. Grave isso em seu coração. Ele permanece fiel. Ele cumpriu suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó e ele também cumprirá as suas promessas para cada um de nós. Deus cuida de nós mesmo quando duvidamos. Veja, Moisés estava abatido, duvidando de si mesmo. Senhor, será que é isso mesmo? Mas Deus o lembrou de sua chamada e capacitação. Quem te chamou, Moisés? Quem te capacitou, Moisés? Oh, meus irmãos, como isso deveria fazer você que está me ouvindo nesta hora, que está abatido, que está triste, que o diabo tem cirandado você, que você também está buscando uma libertação total desse inimigo que te cerca. Isso deveria te animar. Lembre-se, quem te chamou para a palavra? Quem te dá a capacidade de você permanecer na palavra? É Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Volte tua mente para o Calvário. Então, mesmo enfrentando dúvidas e incerteza, Deus cuida de nós e nos lembra da nossa identidade e do nosso propósito. Lembra que nós vimos isso? Que nós temos uma identidade celestial e nós temos um propósito em Cristo Jesus. Outro ponto que nós aprendemos é que Deus nos encoraja a perseverar. O encorajamento de Deus a Moisés, ele foi fundamental.
para que Moisés pudesse continuar com a sua missão. Então, em nossas próprias jornadas, Deus também nos encoraja a perseverar, mesmo quando as dificuldades surgem. Ele nos capacita e nos fortalece a enfrentar os desafios que nós encontramos. Por que você está com medo? Quem está te encorajando não é um grande coaching, não é um grande homem, um grande tutor, um grande intelectual, motivador, um processo, uma palestra motivacional, não. Quem te motiva é a palavra de Deus. Quem nos encoraja a perseverar na nossa jornada, que nos fortalece a enfrentar os desafios, é o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que a vitória só vem através do sangue de Jesus Cristo. Por isso nós devemos ser fiéis a Deus. Não tenha medo de ser fiel a Deus. Não seja um questionador da palavra, mas seja um adorador da palavra de Deus. E o último ponto, Deus é o nosso libertador. A libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, irmãos, foi um lembrete poderoso de que Deus é o nosso libertador. É tudo que nós estamos meditando neste livro de Êxodo é para que nós possamos ter em mente isso, que o Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus que agiu lá com eles, libertando, liberta você também se você está sendo oprimido com algo. Ele nos liberta do pecado, ele nos liberta do medo, da opressão e de todas as formas de escravidão espiritual. Lá era uma escravidão física, era uma escravidão no físico. Hoje nós temos muitas pessoas escravas espiritualmente. São escravas da bebida, escravas da prostituição, da pornografia, da perversão sexual. Sim, são escravas do medo. Mas existe uma libertação para você. E esta libertação, ela é conduzida através da palavra. Nós temos liberdade em Cristo. Cristo nos dá a libertação total. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é estendida a você que me ouve. Talvez você seja um escravo espiritual, mas Deus também te liberta. E para isso ele mandou um profeta com uma mensagem libertadora, que é esta mensagem que nós anunciamos. E na mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, profeta de Deus para esta era, ele diz assim: e Josué se colocou lá fiel, e o sujeitinho disse: não me importa quão grandes sejam, eu não me importo com que tipo de lança eles têm, com que altura suas cidades sejam muradas e com que tamanho elas são. Nossa promessa dada por Deus é: a porta será possuída pela semente dos filhos de Deus. E nós vamos vencê-los. Somos mais do que superiores a eles. Esta é a semente verdadeira. A verdadeira semente de Deus não está em escravidão espiritual, mas ela está sendo conduzida na liberdade de Jesus Cristo. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta meditação. Estamos encerrando o capítulo 6 do livro de Êxodo. Ó Deus, quantas lições nós aprendemos, como o Senhor é maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, a também nos posicionarmos como Josué, que se colocou lá fiel, não se importando com o tamanho dos obstáculos, com aquilo que as pessoas estavam falando. Isto não era importante para ele. O importante é que ele era uma semente real, e ele sabia que a semente iria possuir as portas dos inimigos. Ó Deus, quando também as dificuldades chegarem até nós, quando as muralhas, Senhor, ficarem grandes demais, que nós possamos também nos posicionar, Senhor, na Tua palavra e nos render totalmente a Ti e possuir a porta do nosso inimigo também, ó Deus. O Senhor fez aquele pacto com Abraão, o Senhor fez a promessa para eles, ó Deus, e esta mesma promessa nós acabamos de aprender
que serve para nós também. Então, sela em nós esta confiança e que nós possamos, Senhor, confiar totalmente em Ti, sermos perseverantes e confiar totalmente na Tua palavra. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação com a introdução ao capítulo 7 do livro de Êxodo. Deus vos abençoe.